Vamos lá. Me interrompam sempre que necessário. Principalmente aqueles que falam bastante, assim, que eu não sei nem a voz de umas criaturas. Ah, e quando travar meu fone aqui, vocês me avisem que uma hora ele vai parar de fazer, vai parar de funcionar, tá? Alguém me avisa. Que ele já tá avisando que tá ruim o som. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim. professor, tá tudo ok. Tá. Sim. Não, eu já achei que tinha morrido o fone. Vamos lá. Qual é o objetivo disso aqui? Nós vamos falar sobre estação de tratamento de água, de esgoto. Qual é a conceituação, a filosofia de tudo isso? Tu retirou a água da natureza, tratou ela, deixou em condições potáveis, passou para as pessoas consumiram e geraram um resíduo, que é o esgoto. Esse esgoto tem que ser tratado de novo para devolver para a natureza. Então a gente só fez um bypass. Nós pegamos água, deixamos ela numa condição que definimos que seria boa, usamos, só que não vamos devolver de qualquer jeito. Vamos devolver em condições ambientais corretas. Isso é tratar o esgoto, ok? Nas duas aulas anteriores a gente viu direitinho eu chamo de generalidades do esgoto, mas entender o que é tratamento de esgoto. E hoje nós vamos especificamente tratar o esgoto, tá? Uma estação de tratamento de esgoto. O que é isso? E como funciona? Certo? Então, a cada X anos, volta a se falar nisso. Nós estamos numa fase onde está se falando muito em tratamento de esgoto. Então, o que é isso? Como se trata? Como funciona? Esse é o objetivo dessa aula, tá, gente? Nós começamos aqui só para ter uma noção de números, tá? Tudo que não é numerado, não tem uma condição métrica, não pode ser avaliado. Então, vou apresentar alguns números para vocês terem noção de tamanho, tá? Eu tenho os dados aqui das 10 maiores estações de tratamento de esgoto do mundo, tá? A maior está em Chicago, trata 63 mil litros por segundo, tá? Começou a operar em 1930. Tem uma imagem dela aí. A segunda tem um tipo de projeto diferente e começou a trabalhar em 86, então bem depois, trata 55 mil litros por segundo. 55 mil litros por segundo. Ok? Só para fazer um parâmetro. Cidade de Santa Rosa aqui. A cidade é abastecida com 250 litros por segundo. Água. De acordo com a norma, 80% da água vira esgoto. Então, dos 250, 200 litros por segundo seria a quantidade total de esgoto da cidade. Nós estamos falando de 55 mil litros. Para vocês terem noção do tamanho da estação. A terceira, 40 mil litros, também bem antiga, 1939. Percebam que essas estruturas, elas são feitas e jamais deixam de operar. Elas são melhoradas, são reformadas, mas toda a tubulação está indo para aquele lado. Eu não posso decidir que vai ser em outro lugar. Eu vou ter que mover toda aquela supraestrutura enterrada. Então, eu não posso ficar trocando de lugar.
Eu tenho que melhorar. Então, existem estações muito antigas aqui. Aquela de Chicago tem 90 anos, em plena operação. China, olha como é um projeto bem mais moderno. Ó. Tem 22 anos essa. 23 mil litros por segundo. Hong Kong, 19 mil litros por segundo, 2001. Los Angeles, 1925, a mais antiga. 19 mil litros por segundo. Egito, 19 mil litros por segundo, essa não tem a data. Tem uma na França, aqui em Paris, 19 mil litros por segundo também, 1940, uma planta bem mais ambientalmente correta, digamos, mais bonita, bem verde. Japão, 1967, 17 mil litros por segundo. E a 10ª em Washington, 16 mil litros por segundo, 1938. Ok? Analisando no globo, essas 10 maiores estações são essas... Deixa eu mudar a apresentação para ficar mais fácil. São essas bolinhas vermelhas. Aqui, ó. Então, não tem muita lógica. A única lógica que nós vamos dizer é que são países ricos. Isso. Países que se preocuparam com o tratamento de esgoto. O que é importante ressaltar é que não é o fato das 10 maiores estações estarem nesses países que dá para dizer que esses países têm os melhores tratamentos. Não, são as maiores estruturas condensadas. Eu posso ter um local com inúmeras estruturas não tão grandes, com um tratamento muito melhor. Entenderam? Eu só quis apresentar uma noção de volume para comparar aonde nós estamos. Essa é a maior estação de esgoto do Rio Grande do Sul. Ela trata 4 mil litros por segundo. Nós estávamos falando de 60. É a ET Serraria. Essa ET é de Porto Alegre. Porto Alegre é um sistema municipal, é do município do DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto. Ela foi construída lá na Zona Sul, em Porto Alegre, abaixo do Barra Shopping, bem abaixo. É dentro de uma área militar. Se tratando de Brasil, isso é muito interessante, porque ela está protegida, não corre risco de assalto. O dia que eu visitei, estava com 800 litros por segundo tratando. Ela pode chegar a 4 mil. Assustador, né? Nós somos muito pequenos, analisando globalmente. Isso aqui foi uma ET concluída em 2014 e 15. Percebam, a maior do estado em 2014 e 15. E eu tinha a maior do mundo é de 1930. Há um descompasso. E esse descompasso talvez seja dificuldade de recurso. Acredito que não, eu acredito que seja, na verdade, foco. Esse não é o foco. Nunca foi tratar o esgoto. Certo? Como lixo. Nunca foi o foco. Então, já falei para vocês, eu estudei bastante isso na época do doutorado. Todos os países que tiveram sucesso no em tratar seu esgoto, eles definiram não. Os estudos sobre eles concluem que todos os investimentos em esgoto devem ser feitos pelo chamado governo central. E vamos fazer uma ET, joia? O país constrói ela. E alguém opera. E daí cobra a taxa das pessoas para pagar a manutenção daquilo.
e manter ela alinhado. Como nós operamos como países subdesenvolvidos, hoje chamados de em desenvolvimento? Nós usamos a arrecadação com tarifa para pagar a obra. Não basta, ou a tarifa vai ser absurda. Entenderam? Então, de nada adianta nós termos Estado, privatizar, seja lá o que for. Não há como sustentar. Pensem vocês. Bom, o operador do serviço agora é a empresa da Yasmin. Yasmin Saneamento. Yasmin, tudo que tu investir, o mínimo que tu espera é que tu retire o que tu investiu, e se tu retirar tudo que tu investiu, é um péssimo negócio. Porque tu tem que retirar e ter lucro. Ninguém trabalha empatando. Ou seja, tudo que tu gastar, tu vai ter que cobrar de tarifa. Vai ser um absurdo. Essa é minha maior crítica ao Brasil. O Brasil não aprende com quem já fez, sabe? Ou define, cara, não temos como fazer, joia, vamos tomar outro caminho. Mas não se paga esses investimentos com tarifa. Não sustenta a máquina, tá? Essa ET foi construída na época dos PAC. PAC era um nome para investimento federal que sempre existiu. Em todos os governos existiram investimentos federais. Só que tinha um nome. E ele está sendo pago, devolvido, foi um financiamento, está sendo devolvido pelo DEMAI. Então, um dia essa conta não vai fechar. Tirando a ET Serraria, tirando Porto Alegre, o interior do Rio Grande do Sul tem 70 estações de tratamento. A vazão de todas elas, o volume que elas tratam é 4.530 litros por segundo. Isso é vazão de projeto. Elas são projetadas para isso. Em dezembro de 2014, o último dado levantado é que se tratava 1.640. Gente, 1.640 litros. Então, o que eu quero entender? Nós podemos pegar, o que eu quero entender não, o que eu quero mostrar. Nós podemos pegar esse dado e dizer que o esgoto do Rio Grande do Sul não é tratado. Pode. Eu rebateria. Não, o esgoto do Rio Grande do Sul não está sendo tratado em ETs. Está sendo tratado em sistemas individuais. Isso é real. Agora, não é tratado. Não, não é isso. Tem que tomar muito cuidado com a informação. 1.640 litros é 4, 5 cidades, sim. Ou seja, há muito pouco esgoto sendo tratado em estruturas, em ETs maiores. O esgoto está sendo tratado em soluções individuais. Daí, a questão que vem é a seguinte: nós temos perna, condições, dinheiro para mudar isso de uma hora para outra? Beleza, vamos encher o estado de estações de tratamento, vamos construir redes em todas as cidades e vamos ficar igual aos outros. Tem dinheiro para isso? Não. Então, para que isso? Por que não? Vamos pegar o sistema que tem, vamos assumir o sistema que tem, individual, misto, misturado no pluvial, que não é certo. Eu estou filosofando com vocês. Vamos assumir aquilo e vamos melhorar. Degrau a degrau. Certo? Porque o que eu vejo é decepcionante para alguém que estudou muito isso. Eu vejo pessoa. O mais triste é tu ver quem não entende falando bobagem. Isso aí tu desanima. Amigos, eu ouço cada coisa que eu saio fora, sabe? E muita gente, assim, cai de paraquedas, os governantes caem de paraquedas. Eu vou resolver. Cara, tu não vai resolver. Tu pode melhorar, seja humilde. Eu vou fazer minha parte. E vamos lá. Daí os caras dão um prazo. Até em 10 anos tem que resolver. Não resolve. Eu melhoro. Mas não resolve.
Nós estamos falando de coisa muito cara, gente. Muito cara. E não é que, o esgoto é caro porque é caro. Não é que é caro porque é caro. Eu tenho que abrir via, eu tenho que enterrar o tubo, não é qualquer tubo. Entenderam? Gente, é obra. É com que vocês vão trabalhar. Nada é de graça. O que vamos ver em estações aqui? Começaremos por lagoa de estabilização, vamos a tanques em Hoff, lodo ativado e disposição no solo. Tem inúmeras formas. Eu condensei as 4 mais utilizadas. Lagoas de estabilização, nós vamos ver vários tipos de lagoas. E depois vamos para os tanques e lodos. O que vocês precisam pensar? O tratamento básico é uma lagoa de estabilização, o mais simples. Depois eu passo para um tanque em Hoff, depois um lodo ativado. E despejo no solo seria o tratamento mais simples que existe, porém, hoje, para te aplicar ele, tu precisa de muito controle técnico. Então, mesmo ele sendo simples, eu preciso ter muito cuidado com ele. Então, ele não é uma coisa como uma lagoa. Eu preciso ter bastante técnica nisso por causa das questões ambientais. Começamos com lagoas de estabilização. Pensem o seguinte, o que é uma lagoa de estabilização? É um açude. Mas tu joga esgoto no açude? Sim. Lembrem, 0,1% do esgoto é sólido. 99,9% é líquido. Já falamos sobre isso. Qual é o princípio da lagoa de estabilização? Eu jogar uma pequena parcela de esgoto num volume muito grande de água. Então, a lagoa é dimensionada gigante para receber esgoto constante. O esgoto que está saindo de água na outra ponta. Poxa, mas como é que é feito esse tratamento? É um tratamento biológico. O que tem no esgoto? Matéria orgânica. O esgoto tem sólidos, que são restos que não serviram para a nutrição das pessoas, animais, etc. Bom, mas eles não são patogênicos, não fazem mal para as pessoas. Então, esses restos foram retirados, sobraram da nutrição da pessoa. Então, eles foram juntados com água, viraram esgoto, e eu coloco numa lagoa de estabilização, que ela tem colônias de bactérias. Para essas bactérias, a matéria orgânica que não é útil para nós é alimento. Certo? Vocês vão ouvir muito falar, já ouvem, vão ouvir o resto da vida. Sustentabilidade. Gente, isso é sustentabilidade. Percebam a noção da coisa. Não é útil para mim, mas é alimento para o outro. São vários usos. Então, como eu trato esgoto? Nós vamos ver várias formas. Todas são biológicas. São bactérias consumindo matéria orgânica. Bom, mas qual é que é? A bactéria consome a matéria orgânica e ela gera um resíduo. Sim, mas esse resíduo da matéria orgânica vira lodo no fundo da estação, da lagoa. E esse depois é feito um pós-tratamento. Mas o tratamento do esgoto, os químicos odeiam que seja falado assim. Mas não somos nós que tratamos esgoto. Quem trata esgoto são as bactérias. É a natureza como sempre tratou. O que a gente faz é organizar de forma que seja mais rápida. Nada além disso. Ok? Tenham em mente que o esgoto é tratado por bactérias. E agora a gente vai ficar debatendo, apresentando formas disso ocorrer de forma mais rápida, mais lenta. O ser humano foi estudando, melhorando.
mas continua tratando igual. A gente não trata esgoto com química, não é que nem água. Para eu deixar a água potável, eu insiro um químico, cloro, ozônio. Não, no esgoto não. Eu posso até botar químicos para ajudar o processo de tratamento, mas o processo de tratamento é feito por bactérias, certo? Se vocês virem um sistema de esgoto, todas essas imagens que eu mostrei das grandes estações são bactérias. São bactérias que estão... a estação de tratamento de esgoto é um ser vivo, é um organismo vivo. Então, eu jogo alimento, que é esgoto, as bactérias consomem, tiram a sujeira desse esgoto e criam um lodo e a água fica limpa, o efluente. Vai para a natureza de volta. Esse é o processo. Se eu colocar um químico tóxico na estação, eu mato ela. Eu mato as bactérias, termina o tratamento, eu tenho que secar a estação, lavar ela inteira, começar a jogar esgoto de novo e plantar bactérias. Vamos criar colônias de bactérias. Então, é perigoso botar químicos. Claro, gente, todo esgoto tem químicos. Eu estou falando em excesso. Óleo de posto de gasolina. Aquilo lá é um pepino quando é jogado no esgoto. Dá problema lá na estação. Remédio. Remédio é crítico no esgoto. Mas não há como conter isso. Então, todo medicamento, toda droga que o ser humano usa com o objetivo de tratar uma enfermidade, boa parte dessa droga não é absorvida pelo corpo e sai pela urina, não é pelas fezes. Essa droga vai lá para o esgoto. Tem inúmeros estudos mostrando isso. Não sei se eu já falei para vocês, eu falo tanta coisa nas aulas. Tem 2 estudos interessantes. Peixes e a população masculina francesa estava diminuindo os índices de testosterona no corpo, ou seja, o homem estava ficando perdendo não tem nada a ver com masculino e feminino. Ele estava perdendo um pouco da condição de reprodução. E eles estudaram e concluíram que era o quê? O uso tão grande de anticoncepcionais acabava indo para o esgoto, voltava como água, e as pessoas estavam tomando, os homens, tomando anticoncepcional de tabela. Tem inúmeros casos desses. Outra coisa que aconteceu era as pessoas ficar meio lelé, porque muito uso de antidepressivo. Ia para a estação e voltava. Outro caso registrado em Curitiba. Tomamos antibiótico. O que é antibiótico? É uma droga que mata determinado tipo de bactéria. Outra sobrevive. O que é uma vacina? Uma vacina é tu receber o problema, o patógeno, e em doses tão pequenas que tu consegue contrapor isso e criar resistência. Certo? Se eu ficar botando veneno de cobra pouquinho no meu corpo, eu vou criar resistência, a cobra vai me picar e não vai acontecer nada. Mas tem que ser doses pequenas. O que acontecia no esgoto lá em Curitiba que eles viram? O uso indiscriminado de antibiótico estava indo, esse antibiótico acabava indo para a estação, ficava no lodo, e as bactérias que estavam ali acabavam criando resistência. E esse antibiótico não fazia mais efeito para elas. Por isso que diversas doenças que tinham sido extintas estão voltando. Tuberculose não tinha mais, estava extinta, mas existiam ainda patógenos lá no esgoto, botamos o remédio que ajudou-nos a tirar essa doença e ele começou a criar resistência. É incrível o estudo do professor lá de Curitiba, que ele pega
duas bactérias assim, ele pinga antibiótico numa, ela morre. Daí ele pega do esgoto e pinga o antibiótico, ela fica dançando. Ela não sofre com isso. Certo? Então, são coisas que acontecem. Ah, tem solução? Ainda não. Mas cabe a nós ir resolvendo. A gente não terminou assim, ó. Nós vamos resolvendo os problemas um de cada vez. Esse é o ser humano. O ser humano trabalha assim. Então, a nossa geração vai resolver um e vai criar um monte para a próxima. E vamos lá. Tá? Então, o que é uma lagoa de estabilização? É um grande tanque, um açude, que eu jogo esgoto. Qual é a moral disso? Pequena quantidade de esgoto e muita água. Nessa linha. O que eu preciso? Área, clima, a operação é muito simples e não tem equipamento nenhum, é uma grande lagoa. Dentre as lagoas de estabilização, eu posso ter lagoas facultativas, anaeróbias com facultativas e aeradas facultativas, ou seja, as lagoas eu ainda tenho melhoramentos delas. Através de estudos, testes, fomos melhorando as lagoas. O que são lagoas facultativas? A gente tem que partir lá da biologia. Eu tenho dois tipos de bactérias, anaeróbias e aeróbias. Anaeróbias são bactérias que não precisam de oxigênio. Aeróbias são bactérias que, para sobreviver, precisam de oxigênio. Certo? O que são lagoas facultativas? É uma lagoa que não é aeróbia nem anaeróbia. Eu não vou seguir lendo todo esse negócio aqui, tá, gente? Eu vou explicando para vocês, eu vou usar como uma base e vocês tenham esse texto como complemento. Eu não vou ficar lendo, dar uma aula de leitura, tá? Daí eu dou isso aqui, vocês leem. Bom, a lagoa facultativa, o que acontece? Bactérias anaeróbias são lentas no consumo da matéria orgânica. Bactérias aeróbias com oxigênio, vou botar embaixo então, anaeróbias e aeróbias. As aeróbias são muito mais rápidas. Uma bactéria aeróbia com oxigênio, ela muda de geração 4 vezes em 15 minutos. Então, é um micro-organismo que se reproduz muito rápido, nasce, morre, é um troço louco, assim. Mas, então, o que nós temos? Nós temos bactérias sem oxigênio que demoram mais para fazer o ciclo, ou o ciclo de vida delas, então elas consomem mais lento o nosso esgoto, e bactérias que com oxigênio trabalham mais rápidas. Lagoas facultativas, elas têm o fundo anaeróbio, então uma zona bem densa, sem oxigênio, uma zona facultativa, que tem pouco oxigênio, e uma zona com oxigênio. Eu vou ter os dois tipos de bactérias, anaeróbias no fundo e aeróbias em cima, certo? Então, é um tipo de lagoa de estabilização melhorado. Eu já tenho dois tipos de bactéria trabalhando nela, certo? Não preciso de equipamento nenhum, porque a parte superior, ela tem oxigênio com o próprio vento, a marolinha que está mexendo ali na lagoa, tá, que nem na estação de tratamento de água, está absorvendo ar e perdendo gases voláteis. E lá no fundo não chega oxigênio, porque não chega nem luz nessa estação. Então, dois tipos de bactéria, uma lenta e uma rápida. Aqui está o desenho, né? Zona anaeróbia, facultativa e aeróbia. O que são lagoas anaeróbias? É uma fossa. Essa lagoa não tem nada de oxigênio. Comecem a fazer ligações das coisas que nós vamos aprendendo. O que é um rio morto? É um rio que não tem nada de oxigênio. Ele não tem oxigênio, não tendo oxigênio na água, OD, oxigênio dissolvido,
Morrem todos os animais, vão sobrar só bactérias anaeróbias. Como é que um rio morre? Morre. É meio feio falar, mas como é que um rio morre? Quando eu boto uma carga muito grande de poluente, uma concentração muito grande num volume de água não tão grande. Então, se eu pegar um riozinho pequeno e jogar muito esgoto, eu vou matar ele. Agora, se eu pegar esgoto e jogar no Rio Amazonas, não vai fazer cócegas no rio. Então, levando esse princípio, esse link com o rio morto, uma lagoa anaeróbia, ela não pode ter oxigênio. Como é que eu deixo ela sem oxigênio? Eu faço uma grande profundidade, jogo um caminhão de esgoto contínuo, de forma que eu não deixe ela ter oxigênio. Mas por que eu vou fazer isso? Não, porque a minha proposta de tratamento é anaeróbia, bactérias anaeróbias, certo? Aquela estação, a segunda de Los Angeles, que são tanques, aquilo é anaeróbio, não tem oxigênio naquilo. Ah, por que optaram por aquele que é mais lento? Decisão de projeto. Foi uma decisão. Querem fazer dessa forma. Talvez o volume de esgoto seja tão grande que eu não tenha alternativa senão usar a anaerobiose. Outro modelo, uma anaeróbia seguida de uma facultativa. Percebam, já está virando uma composição. Por que eu faço isso? Eu faço uma anaeróbia no início, depois uma facultativa. Esse conjunto ocupa 1/3 da área só de uma facultativa. Então, se eu fizer só uma... Bom, vou dar um exemplo. Eu tenho, numa área X, uma lagoa facultativa. Mas a minha cidade cresceu, cresceu, cresceu e não está vencendo. Bom, o que eu posso fazer? Eu posso transformar ela numa anaeróbia seguida de uma facultativa. Ela vai tratar 3 vezes mais, na mesma área. São composições, certo? E percebam, a gente não está fazendo nada. A gente só está organizando a quantidade de oxigênio que tem na água, o volume de esgoto e o volume dos tanques. Nada além disso até aqui. Lagoa aerada facultativa. Essa é aqui de Santa Rosa. Nós tínhamos uma lagoa facultativa aqui. Começou-se a fazer mais redes. Como é que não mudamos a área dela? Uma alternativa era fazer uma lagoa ao lado e botar o dobro de esgoto. Ah, não queremos gastar com área. Vamos botar aeradores nela, jogar ar para ela. O que acontece? No que eu jogo ar para ela, eu tenho mais bactérias aeróbias trabalhando, eu estou subornando as bactérias, né? Estou dando... Ah, gente, ó, estou botando oxigênio, vocês comam mais. Me ajuda. Foi uma alternativa. Jogamos ar para ela. Eu já estou no 4º tipo, ó. Vimos facultativa, anaeróbia, anaeróbia seguida de facultativa e aqui uma aerada facultativa. São tudo lagoas de estabilização. Por que de estabilização? Porque eu estou estabilizando. Ela está cheia de esgoto, eu estou estabilizando, eu estou deixando ele em condições naturais. Lagoas aeradas de mistura completa, seguida por lagoa de decantação. Percebam, é mais um conjunto. Eu tenho uma lagoa aerada, com bactérias aeróbias, rápidas, e depois uma lagoa de decantação. Por que uma lagoa de decantação? Tudo que tiver de sólido, a sobra dessas bactérias, o excremento delas, deposita na lagoa de decantação. Entenderam? Aonde nós, engenheiros civis, entramos nisso? Nós temos que entender o processo e construir as estruturas. Certo? A parte biológica nós vamos ter a ajuda do pessoal da área, mas não há responsável técnico nisso que não seja nós. Nós não podemos operar a estação. A operação da estação é de um químico. Mas nós temos que entender o processo e a concepção do sistema é um engenheiro civil ou um sanitarista.
Olha que interessante o tratamento de uma lagoa de mistura completa, aerada, seguida por decantação. Bactérias patogênicas, tá? Não entenda que estou matando bactéria. Eu estou tirando as que não estão certas. 99,9, vírus 99,9, 100% cistos de protozoários e ovos de euminto 100. Eu não lembro o que é cistos nem ovos de euminto, mas é de biologia. Em resumo, funciona. Esse quadro é muito importante, não para a prova, para nada disso, mas para vocês saberem qual a vantagem de uma anaeróbia facultativa para uma facultativa, de uma aerada para as outras. O que tem de melhor, certo? Usem esse desenho aqui quando vocês quiserem estudar isso, quando vocês precisarem, para provas de concurso. Tu vai trabalhar nessa área, pega isso como base. Tu tem que ter noção do que tu está fazendo. Tu não vai ser um especialista de uma hora para outra. Uma noção todos podemos ter. Algumas imagens, gente. Isso aqui são lagoas de estabilização. Açudes. Algumas com uma geometria mais organizada. Percebam a diferença aqui. Isso aqui é uma lagoa, tá? Aqui ela já tem uma geometria mais direitinho e tal. Esgoto, grande quantidade de água e bactérias me ajudem. Lagoas aeradas. Hoje em dia, existem aeradores muito legais que jogam o ar dentro da água, então só faz uma borbulha. A estação de Santa Maria foi o primeiro trabalho que eu fiz na faculdade, gente. Isso fazem 24 anos. Eu fui conhecer essa estação. Existiam grandes motores, era um tanque gigantesco de concreto, e existiam, se eu não me engano, 8 motores com pás batendo o esgoto para aerar. Era uma loucura aquilo, era uma espirração de esgoto para tudo que é lado. Mas não tinha cheiro. Não tinha cheiro. Era sujo, era feio, mas não tinha cheiro. Hoje eles já evoluíram ela para esses sistemas. Tecnologia, né? Vai melhorando. Segundo tipo, tanques Inhofe. O que são tanques Inhofe? Inhofe foi um alemão que criou isso aqui. O tanque Inhofe é um decanto digestor. Ele funciona como decantador e como digestor. Digestor, digerir a matéria orgânica, bactérias consumirem a matéria orgânica. Digerir, tá? O tanque Inhofe nada mais é que um melhoramento de um tanque séptico para grandes quantidades de esgoto. Então, o tanque séptico tem um limitador, que a área dele começa a ficar inviável. E com o tanque Inhofe eu consigo trabalhar para volumes maiores. Deixa eu pegar um desenho. Aqui dá para ver. Ó. O que acontece no tanque Inhofe? Decanto digestor. Ele decanta e digere. Então, ele vai ter 3 fases, esse esgoto. Vai ter um lodo no fundo, que é a parte decantador. Vai ter o líquido no meio, que está sendo digerido. E em cima vai ter a escuma, com C de casa. Escuma, que são óleos, graxas, etc. Aquela borbulha que fica em cima. Então, vai ter borbulha em cima, líquido, parte decantada sólida. E eu vou retirar desse tanque a parte do meio, que é a parte de efluente, a parte líquida. Então, vai digerir essa parte intermediária, decantar o lodo e essas arestas aqui são estruturas para essa escuma subir e ficar ali. É um melhoramento do tanque séptico, tá, gente? Aqui tem algumas imagens de um grande tanque Inhofe. Olha que loucura esse esgoto. Isso não tem cheiro, tá, gente? Não se assustem. Não tem cheiro de perfume, né? Mas não tem cheiro de podre. Não é um banheiro de praça pública, tá?
Uma estação de esgoto funcionando não tem cheiro. Ela pode estar funcionando bacana e ter um cheirinho em alguns momentos do ano, por exemplo, um momento sem chuva e quente. O que acontece? Começa a florescer algas e essas algas têm cheiro ruim. Tu não vê, ela só muda um pouquinho a cor da água, mas ela começa a cheirar. Daí o que tem que se fazer? Vamos botar água nessa estação, botar água potável, que seja água do rio, para dar uma diluída. Então, é um monitoramento constante. Ó, escuma. Isso é escuma. Aqui tem um decantador. Entrada da estação. Onde fica a Desarenador. estação daqui de Santa Rosa? No bairro Auxiliadora. Lá embaixo. Gente, eu já ouvi de tudo. Tinha gente que pensava que aquilo era um clube. Os caras iam tomar banho lá. Sério? O pessoal da vila, por um bom tempo, tomou banho lá. Meu Deus. Tem de tudo, tá toda cercada lá. Então, hoje em dia, ela não, ela é uma estação aerada. É uma estação aerada, tem uma estrutura mecânica nela, já dá para ver que é isso. Mas por 30 anos ela foi uma lagoa de estabilização. Então, muita gente achava que era um parque da Corsã. Não é onde E é aposto que perto esses do não lixão? pegaram Covid, Peraí, né? duas coisas junto. Não ouvi. Fala uma de Esses cada vez. criaram imunidade, não pegaram Covid mais. Mas eu acho que Covid não existe imunidade. Mas te garanto que gripe eles não pegam. É, também. Essa estação é perto de onde era um lixão? Não. Não, 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 não. Assim, ó. É Sabe onde é na saída para Godói, ali na região. Isso aí. Auxiliadora ainda, na frente do cemitério municipal, ali. pro Vai em lado direção ao aeroporto à direita. Isso. Ah, tá. Sei. É, lá numa É. baixada à direita, assim. Uma vez a gente tinha ido com a escola num lugar que daí tinha, tipo, um tratamento, mas eu não sei onde era, não lembro. Faz muito Sim, tempo. eu também fui para a escola. É, Na escola ou na Corsã, ali no centro. Sempre vão. na Corsã A foi gente ia ali depois. do lado do Concorde. Né? Isso é importante para as crianças. Essa história das escolas, qual é que é a ideia? Se tu começar desde os pequenininhos, mostrando como funciona, talvez crie-se uma consciência. Porque chega uma idade lá, não adianta mais, sabe, gente? Verdade. E quando é criança, tu acha tudo muito interessante, né? Tipo, quem é que me falou? O Gilson, o professor aqui, me disse que o filho dele é meu fã. Eu nem conheço o guri. Mas é que ele foi visitar a Corsã um dia, ele achou o máximo e o Gilson disse que tinha um amigo dele que trabalhava lá. O gurizinho enlouqueceu. Mas as crianças acham o máximo, né? E daí tu vai tendo aquela ideia, bah, que legal, coisa. mas a verdade, tipo, que nem quando eu fui, isso era o quê? Que eu lembro, era na quarta série. É Tipo, por uma aí? coisa. Guarda. Não tem É como por não. aí. E é difícil, mas o que passa na cabeça das pessoas? A água, sim, é uma preocupação, porque eu vou usar, mas o esgoto não é mais meu. Então, depois que saiu, foda-se. É que nem o lixo. Então, não há uma preocupação, uma consciência social, sabe? É verdade. Vamos adiante, gente. Esse aqui é o suprassumo do tratamento de esgoto. Chama-se lodo ativado. Tá? É um processo biológico e aeróbio. Por que é lodo ativado? Eu vou tentar explicar sem muita técnica para vocês entenderem. Numa estação de tratamento de esgoto, eu pego o esgoto, jogo na estação, as bactérias consomem o esgoto e geram um lodo, que é o excremento da bactéria. Esse excremento eu vou ter que tratar no futuro. Vou colocar num leito de secagem, numa centrífuga, seja lá onde for. Eu vou tratar esse excremento, esse lodo. Mas se descobriu que se eu pegar esse lodo e parte dele jogar de volta na estação, as bactérias consomem ele.
Então, eu vou pegar essa sujeira, parte dela, jogar de volta, que vai servir de alimento. Por isso que é chamado lodo ativado. É um lodo que eu vou jogar de volta. Então, tem uma parte da estação que é circuito fechado. Nós vamos ver devagar isso porque é um processo mais além. Mas era muito interessante o que acontecia. As pessoas estudavam lodo ativado e chegavam na Corsã. Ah, vocês têm que fazer lodo ativado. Daí tu pegava e ia mostrar assim, gente, não tem como fazer em tudo. Certo? Isso é o último tratamento, é onde precisa, não tem dinheiro para isso tudo. A gente não pode fazer em tudo que é lugar. A não ser que nós, Henrique, vamos descobrir petróleo aí, vamos virar Dubai, daí dá. Mas é um tratamento necessário para grandes volumes de esgoto, analisando uma condição econômico-financeira, né? Uma viabilidade econômico-financeira, grandes volumes de esgoto e pouco espaço. Faça isso. Agora eu posso pegar grandes volumes de esgoto aonde eu tenho muita área e fazer só lagoas. É decisão projetual. É a mesma decisão de tu fazer uma casa de 2 andares ou de 1. Tu faz porque tu quer. O tratamento é o mesmo. Entenderam? O que é o lodo? O lodo ativado, ó. Essa eu vou ler porque é bem técnico. Floco produzido no esgoto bruto ou decantado pelo crescimento de micro-organismos na presença de oxigênio dissolvido e acumulado em concentração suficiente para o tratamento, empregando seu retorno ao tanque de aeração de outros flocos previamente formados. Então, eu jogo de volta. Nós vamos ver aqui um fluxograma dela, é bem interessante. Esse é o lodo ativado, ó, gente. Isso aqui não é cocô, tá? É lodo ativado. Ele tem uma consistência muito estranha. Tu olha para ele, é terra. É assim, ó. Aqui, ó. É isso aqui. Isso aqui não te dá a impressão que se eu pegar uma pá, eu consigo carregar, tipo terra? Daí tu mexe nele, ele vira líquido, fica assim. É uma consistência mediana, então é horrível de mexer. Se tu bombeia ele, tu precisa uma bomba que não tranque. Esqueci o nome daquela bomba. Uma bomba com pistão, assim. Ou tu vai botar uma máquina, a máquina vai pegar só água quase. É uma consistência muito estranha. Por isso que é chamado de lodo. Ele não é sólido nem líquido. O que eu tenho numa estação por lodo ativado? Eu tenho um tanque de aeração, ou seja, jogando ar, certo? Então, por quê? Eu jogo ar e tenho bactérias aeróbias, rápidas. Um tanque de decantação, depois que eu passei do aerador, eu vou para a decantação, para o floco baixar. Percebam, se eu tenho uma área, um tanque aerado e um decantador, não é isso aqui, ó. Não é uma lagoa aerada seguido por lagoa de decantação? É a mesma coisa. Mesma coisa. Eu tenho um reator, que eu chamei de reator, porque é ali que ocorre tudo, e depois uma lagoa de decantação. Eu tenho uma parte aerada e um decantador. E qual é a diferença? A recirculação do lodo. Essa parte decantada, a parte dele eu jogo de volta aqui. Aí está o pulo do gato, a diferença das demais. Eu jogo de volta. Há vantagens, desvantagens. Essa aqui exige muito aparato técnico, muito cuidado, muito trabalho. É uma usina. Então, tipo de lodo quanto à idade, lodo ativado convencional e aeração prolongada. Fluxo contínuo ou intermitente. O que é fluxo contínuo ou intermitente? É um esgoto que está entrando continuamente
ou em etapas, que daí o esgoto intermitente, eu teria depósitos, eu fico depositando ele lá e jogo na estação. Vocês vão ouvir falar muito em estação de tratamento de esgoto de lodo ativado por batelada. O que é uma batelada? É uma etapa. Então, a mesma estação, o que acontece? Chegou o esgoto. Ela vira o aerador, a mesma estrutura para de aerar e vira o decantador, e a mesma estrutura recircula, ou seja, eu não posso estar entrando esgoto sempre. Eu vou ter uma entrada de esgoto, parou, e vai trocando de fase, vai trocando de batelada, certo? Quanto à etapa biológica, esgoto bruto, decantador primário, reator anaeróbio, outro processo de tratamento, um pós-tratamento. Então, chegou o esgoto, ele passou pelo reator, depois passou pelo decantador. Idade desse esgoto na lagoa, né? Inferior a 3 dias seria a aeração modificada, de 4 a 10 dias. O que é 4 a 10 dias? Percebam, o esgoto contínuo ele não para de chegar. Se eu vou ficar com uma parcela de esgoto de 4 a 10 dias, eu vou ter que dimensionar esse negócio para que aquele esgoto que chegou hoje, que vai sair daqui a 10 dias, esse troço seja tão grande que tudo que chegar depois vai caber ali sem transbordar até essa pequena parcela sair. Esse é o dimensionamento, o volume. 11 a 17 dias e de 18 a 30. 30 dias o esgoto ali dentro. É uma área gigantesca, é muito grande. Mas quando eu faço a reduzida ou a elevada? Preço da área, gente. Com certeza, essa aqui me demanda muito mais energia e pessoal capacitado do que essa. Assim como essa aqui, ó, demanda muito mais energia e pessoal capacitado e motores do que uma lagoa de estabilização convencional, que não precisa de nada, só precisa de área. Mas eu não tenho como fazer uma lagoa de estabilização no centro de São Paulo. É muito caro, é feio. Não vou ter um açude no centro de São Paulo. Vou ter que achar soluções. Aqui é como funciona, né? A etapa biológica. Então, o reator biológico e decantador secundário podem receber esses esgotos aqui. Tem uma foto de Santa Maria, gente. Achei que não ia ter. Isso aqui, nem lembrava. Ó. Isso aqui é o aerador lá de Santa Maria, no início. Aqui os motores com pás aerando o esgoto. Essa é a primeira fase, o reator. Aeração. Estou jogando ar para as bactérias aeróbias consumir a matéria orgânica. Decantador. Passou por a parte. O que se gerou ali? As bactérias consumiram a matéria orgânica e geraram o excremento delas. Vai para o decantador secundário. Aqui, toda essa parte sólida desce. Deposita-se no fundo como lodo. O líquido segue adiante tratado. E esse lodo, parte eu descarto, faço um pós-tratamento, parte eu jogo de volta aqui. Níveis de eficiência dessas lagoas, de lodo ativado, percebam o nível de eficiência, tu vai dizer, poxa, mas ela é bem pior que uma fossa. Sim, mas olha o volume que está tratando. Olha aquela de Chicago, 60 mil litros por segundo. Isso aqui que é interessante, ó, gente. Lodo ativado convencional. Esse fluxograma que é a base para entender. Chegou o esgoto aqui.
fiz um gradeamento para tirar garrafa, roupa, tudo que é porcaria que tiver. Um desarenador, que é só um degrau para o que tiver de material mais pesado baixar, areia. Aqui eu meço a vazão e eu posso ter um decantador primário. Não necessariamente tem, é difícil tu executar esse decantador primário, mas tudo bem. Que é para tirar o sólido inicial, tá? O líquido vai para o reator, ou seja, aonde estão as bactérias com adição de ar, aeração, vai para um decantador secundário, então o que passou daqui, o lodo fica no fundo e o líquido está tratado, está entregue à natureza. O lodo do decantador secundário vem para cá, parte dele, o lodo chamado ativado, volta para o reator, parte junta-se com o lodo primário e daí vamos tratar o lodo. Esse tratamento de baixo é bem mais caro que esse. O lodo é complicado de tratar, gente. Então, faz um adensador, um digestor anaeróbio primário, então vou ter bactérias anaeróbias ajudando nisso. Digestor secundário, desidratação, tirar a água dele. Eu posso ter uma centrífuga, posso ter um leito de secagem. Um leito de secagem é um grande tanque impermeabilizado que tu joga lodo, incide radiação, o líquido evapora e fica só o sólido. Transporte e disposição final. Aterro sanitário é a disposição final. Tem que ser pago para depositar. Tem um custo isso. Aqui não se paga para jogar na natureza de volta. Ele está limpo. Mas esse lodo faltou desidratado, sem água, é pago para jogar no aterro sanitário. São volumes gigantescos. Aqui, vantagem, desvantagem, não vou entrar nisso. E esse aqui é um tratamento de aeração prolongada, ou seja, esse tanque aqui, ele fica mais tempo aerando. O que tem de legal nisso aqui? É a base, é o mais normal. Ó. Temos o gradeamento, desarenador, medição de vazão. Eu não tenho decantador primário. Eu já vou direto para o reator, vou para o decantador secundário e o líquido está limpo. O lodo vem para cá, parte é bombeado de volta, parte do adensa, desidrata e descarta. Essa é uma estação de tratamento por lodo ativado usual, a que mais se usa. Entenderam? Então, essa linha aqui é o tratamento do líquido. E aqui é o tratamento do sólido. Eu não posso descartar o sólido com presença de líquido. Eu tenho que desidratar ele. Não é barato desidratar. Aqui tem vantagens e desvantagens. E isso aqui que é interessante. Ó. Lodo ativado de fluxo intermitente. O fluxo não é contínuo. Bateladas. Então, a mesma estrutura, o mesmo tanque, esse tanque aqui, digamos, ele serve como reator e como decantador secundário. Tudo é no mesmo tanque. Na primeira etapa ele faz uma coisa, daí tu para de aerar, ele começa a decantar, e daí ele vai despejar esse lodo. Mas isso vai funcionar onde o esgoto não é constante. Eu tenho que ter um controle disso. É muito difícil tu trabalhar por batelada. Vai ter que ser uma estrutura muito grande para operar por batelada, porque enquanto ela está decantando, o esgoto que está chegando está acontecendo o quê? Por batelada funciona muito bem em indústria. Em indústrias funciona legal, porque eu controlo a produção. Quais são os ciclos nessa estação de fluxo intermitente? Enche,
Depois o reator começa a funcionar, começa a decantar. Próximo, descarte do efluente já tratado e ela para um tempo para começar a encher de novo. Numa cidade isso é inviável. O esgoto urbano é contínuo. Eu não posso me dar o luxo de... Não, agora eu vou decantar. Ó, gente, ninguém dá descarga. Está no momento de decantação. É contínuo. Ele não para. Nem quando a bomba queima. Queimou a bomba. Cara, vamos dar um jeito. Tem que tratar com o esgoto chegando. Essa aqui é a estação de fluxo intermitente. Batelada. Mesmo início, o mesmo tanque, ele é o reator aerado. Não, aqui ele está como decantador e aqui está como reator em aeração. Então, o mesmo tanque. Um momento é uma coisa, outro outra. Efluente vai para o corpo receptor. Adensador, adensamento, desidratação, disposição final. Vantagens, desvantagens. A diferença na eficiência do tratamento conforme o modelo de estação. Então, há sim uma diferença. Vamos lá, gente. Tu podes pegar um Fusca e ir daqui a Porto Alegre. Qual é o teu objetivo? É chegar em Porto Alegre. Tu vai chegar. Mas tu pode ir num Bentley. Tu vai chegar também. Talvez chegue bem mais rápido, menos cansado, mas o objetivo vai ser cumprido. Assim é o tratamento de esgoto. Todas tratam de formas... Eu não posso dizer de formas diferentes. O tratamento é o mesmo, é um tratamento biológico, mas em velocidades diferentes, em condições diferentes, dando um mesmo produto a partir de diferentes consumos de energia, consumo de área, consumo de material humano. É bem interessante aqui, ó, a quantidade de área que precisa, etc., custos. Dissequem isso aqui, gente. Isso aqui é bacana, cada um conclui. E aqui é a parte que eu mais gosto. Disposição no solo, gente. Jogar esgoto no solo. Sim, jogar esgoto no solo. Partimos do pressuposto que só temos matéria orgânica no esgoto, tá bem? Uma quantidade mínima de drogas, remédios, uma quantidade mínima de óleos e gorduras e muita matéria orgânica. Ou seja, é o esgoto da tua casa sem maiores contaminantes. Mas tu vai jogar esse esgoto no solo? Vou. Porque o nosso solo tem condições de tratamento. O problema é que ele não tem condições de tratamento de grandes quantidades de esgoto. Então, ele tem um limitador de quanto ele consegue tratar. Isso é possível, é impossível numa área urbana. Numa área urbana não tem como jogar esgoto no solo. Imagina, que perigo isso, sujeirama. Mas numa área rural eu consigo, eu posso... se vocês tiverem interesse, pesquisem sobre wetlands. São banhados construídos. E eu acho fantástico wetlands. Wetlands, tu cria um banhado, uma zona úmida, e tu cria faixas de determinadas vegetações. Então, o esgoto chega numa ponta, passa por uma faixa, passa por outra, e cada planta consome algo. De forma, claro, ela consome algo numa velocidade X, que tu tem que ter tanto da planta, de forma que lá na ponta o esgoto saia tratado natural. Lá em Guaíba foram feitos 3 hectares de wetlands.
É um banhadão, assim. As pessoas não conseguem entender. As pessoas acham que aquilo, estão jogando o esgoto lá para apodrecer tudo. Não, está sendo tratado. Só que precisa área, que é como funciona a disposição no solo. A disposição no solo foi o primeiro tratamento que existia. Não porque alguém estudou, porque não tinha o que fazer, jogava lá. Só que eu tenho no solo determinadas propriedades que tratam esse esgoto. É bizarro, mas é verdade. Olha só. Usado em países como Estados Unidos, Austrália, Alemanha, mundo afora. O solo é composto do seguinte: ar e água, minerais, matéria orgânica e micro-organismos. Isso tem no solo. A menor parcela de micro-organismos é responsável pela filtração das partículas em suspensão. O solo é uma forma de filtragem. Eu estou filtrando o esgoto. E estou deixando no solo a parte ruim, que vai ser consumida. Olha só, exige grandes áreas, de 7,5 a 100 metros quadrados por pessoa. É muita área. É inviável para algo urbano, mas possível para algo rural, desde que controlado. A escolha adequada do terreno, da técnica de irrigação e da cultura, depende da topografia. Tem que estar um certo afastamento das residências, porque eu não posso jogar esse esgoto e correr o risco de alguém ter contato com isso. É uma área reservada, gigante. Possui filtração lenta, infiltração, então todo o tratamento é feito por o que entra no solo. Esgotos são aplicados ao solo, fornecendo água e nutrientes. Parte do líquido é evaporada. Taxa de aplicação no terreno é baixa. O que é taxa de aplicação? Eu tenho que jogar em pequenas parcelas. Eu não posso jogar um caminhão de esgoto no solo e esperar que ele infiltre. Não vai funcionar. E não é qualquer solo. O litoral é uma coisa, a área argilosa nossa é outra. Eu estou dando a possibilidade, mostrando como funciona. Há mais de 20 técnicas de aplicação na distribuição da água da irrigação. Percebam, eles estão usando o esgoto como água para irrigação. Porque, apesar da parte ruim, ele tem coisas interessantes para a agricultura. A nossa estação aqui, a primeira vez que ela foi limpa, eu tenho fotos lá, foi falado na rádio, não sei que ano foi, acho que lá na década de 80. Avisaram na rádio que ia ser seca uma das estações, uma das lagoas, e que teria lodo. E existia uma fila de carroças para as pessoas encherem de lodo e levar para a agricultura. Isso está proibido hoje. Hoje, a última limpeza, saíram 300 mil metros cúbicos, 30 mil metros cúbicos, que foi tudo para aterro sanitário. Pago. Mas podia se usar. A ideia do pessoal aqui é usar o líquido na agricultura, que além de irrigar, vai ter uma propriedade aí de adubo. Isso aqui são pivôs centrais, gente, com água, tá? Não tá com esgoto, só tô mostrando. Também tu não vai pegar esgoto in natura e jogar ali. Vamos ter que analisar o que é ele. Mas a ideia aqui é abrir um pouco o horizonte, assim, sabe? Gente, não vamos pensar o esgoto assim, bah, aquilo é uma merda. Cara, vamos ver o que tem naquilo ali. Talvez seja uma puta matéria-prima para alguma coisa. Falei para vocês, na China é dividido água e a parte líquida e a parte sólida. A parte líquida é pura ureia. Estéril, não tem bactéria. É estéril. Teu rim filtra a parte líquida. Isso aqui é por, como é que é o nome? Alagamento. Então, irrigação por alagamento. É bem interessante técnicas de irrigação. Eu fiz uma disciplina, acho que foi no mestrado, não lembro. O cálculo é muito bacana.
e alagamento, tu joga um caminhão de água assim, calculado com a permeabilidade, e tu vai deixar alagado mesmo. E aquele troço vai infiltrar. E a quantidade de água que tu joga é para deixar uma quantidade X pressionando o solo conforme a permeabilidade. A ideia deles aqui seria jogar esgoto. Por que não? Olha só, inclinação do solo, né? Jogaria aqui e uma calha de coleta. Isso aqui é quase um wetland. Calha de coleta. Cadê os sulcos? Esse aqui é interessantíssimo. Esse aqui foi um experimento com esgoto. Qual é a ideia? Tu enche essa vala de líquido, no caso que é esgoto, mas ele não vai ficar aqui. Ele vai infiltrar até onde necessitar. Isso tudo é calculado. Não é irrigação dessas, joga água e vê o que acontece. Tu tem um desenho, uma curva de infiltração. E a água vai chegar ali. É muito interessante, gente. É muito interessante. Eu gosto disso, assim, ó, porque sai do normal. Ah, mas o que pode ter de problema aqui? Problema ambiental. Bom, mas entenda como funciona, entenda o problema ambiental e resolva. É assim que a gente tem que trabalhar. Tu não pode trabalhar com coisas concretas. Quem faz o normal tá ferrado. Tu tem que te diferenciar. E tem que estudar. Vamos achar formas de fazer isso melhor. Certo? Percebam, eu falei, lagoas de estabilização, tanque em ROF, lodo ativado. É tudo igual. Daí eu joguei uma coisinha aqui sobre disposição no solo. Mas tem outros. E tem os que vocês vão inventar, que é mais legal ainda. Certo? O que tu precisa? Tu precisa saber como tem que ser jogado na natureza. E o que tu recebe. E esse meio tu te vira a resolver. Outra coisa. Bah, mas tem uma forma de ser jogada na natureza. Tu também pode militar para mudar isso. Bom, isso são leis. Leis são mudadas, mas a gente tem que ter um critério técnico para saber por quê. Por que mudar isso? Deixa eu tirar isso aqui para nós voltar para a nossa conversa. Quem está aí ainda? Oi. Opa, Professor, aproveitando aí que tu fechou o slide, Hum, para a próxima aula, que tu também vai dar continuação referente a essa situação aí do esgoto, né? Tem outro material de slide ou esse é o último? não, assim, ó. Não, tem mais um. O que eu falei? A próxima aula eu vou gravar para vocês, para essa turma. Não vou pegar uma aula pronta, eu vou fazer uma aula para vocês e vou dar para vocês sobre rede de esgoto. Tá, ok. Mas referente a slide, assim, que nem tu Não, passou, o não, esse é material o não tem último. mais. Esse é o Não, último não, e não, encerrou. tem daquela próxima aula. Tá, daí você vai publicar, porque no material ali não tá ainda. Né? Não tá? Eu não Deveria. achei. Alguém achou, galera? Peraí, deixa eu ver. É no Classroom, né? Deixa eu procurar. Sim, aham, no Class. Daí Tchau, ele tá Bruna. Boa ele tá noite. por ordem, né? E ali não. Deixa eu achar aqui. Todas as outras 4 já foi utilizado, já foi passado o conteúdo. Só essa próxima não. Deveria estar. Tá. Deixa eu procurar. Nem sei se eu sei chegar lá ainda. Deve ser isso aqui? Deve ser isso aqui. Santa Rosa. Atividades. Pasta da turma. Aqui, ó, Tatiana. Foi. Deixa eu ver se esse troço não tá baixando. Cá, consegui. Ó,
tu tem lá, número 4, CES, Sistema de Esgotamento Sanitário. Ok. Daí tu tem o 4, CES, ETIS, a aula de hoje. Sim, aula de hoje. Daí a próxima aula é o CES, Redes. Tá, ok. E daí o Eu- 4, resumo CES, é o resumo de tudo isso. Tá, ok. Então. Tá? Mas, tá. A próxima seria esse 4, 6 redes, então. Esse aí. Tá, beleza, então. Ah, eu também vou aproveitar. Só Fala, pra... claro. Você vai disponibilizar essa gravação na quarta-feira Boa noite, mesmo? Bruna. Pois eu não, Porque, tipo, pra Pois gente é. conseguir olhar, não sei. eu não sei. Eu vou fazer o seguinte, eu não sei quando que eu vou gravar. Quarta nós temos aquele negócio, eu vou assistir também. Ah, tá. Mas Ah, é assim, ó, verdade. eu posso combinar com vocês o seguinte. Eu não sei quando, mas o dia que eu for gravar eu aviso. Se alguém puder, participa, senão eu mando. Ah, sim, sim, melhor. Tá, ok. Pode ser. Porque se pudesse ser simultâneo e puder olhar, já aproveita. Claro, claro, sem problema. Beleza, ótimo. Eu só não quero que vocês percam a parte de rede Ah, dá? por causa desse troço aí. Certo. Tá bom? Uhum. Tá, ok. Quem é que tá falando? Ah, o Fernando tomou banho, hein? Eu e o Murilo. As credo, o Zeca não. O Zeca não tá, me falei. Ele não pode ir na tua casa? Ele pode, mas ele tá em casa fazendo outras coisas. Outras coisas melhor que ficar com o namorado. É. Tá Tipo comendo pipoca olhando TV que tu não deixa. Capaz. Não, ele tá trabalhando. Mostra teu primo aí, João. Murilo, que é isso? Com o que ele trabalha, Fernando? Ele é DJ? É DJ, tu me falou. Uhum. É, daí trabalha de noite. Daí ele trabalha durante o dia também, numa empresa, e daí ele é DJ ainda, daí ele tem que trabalhar fora de horas, sabe? É isso aí. Aí, Daí João, hoje- mostra o Pedro aí. Eu não quero ver tu, quero ver o Pedro. O Pedro é muito louco. Olha lá, ó. Cara, eles são muito parecidos. É, são. Mas o Pedro é bem mais esperto que o João. Tem que falar isso que o João se ofende. Sim, aham. Quem mais tá aí? Eu queria te perguntar um negócio pra você, Eu se não sei. for incômodo. Não é isso, não. Eu tô te devendo um negócio, eu me lembrei Não. hoje. Mas não é isso. Aquela aula antes da prova, o senhor não postou. Não? Não sei. Não, uma aula antes da prova. Mas não me diz isso. Porque eu apago É, tudo. Por isso que a gente perdeu 5 pontos, era essa a questão. Não, vocês perderam 5 pontos porque vocês erraram aquele negócio da pressão. Porque Qual? lá tá postada Do prédio? da palestra lá, daí. Deixa eu ver aqui, Mas deixa eu também ver não tem aqui. problema, a gente Não, pode não, olhar mas antes de vir, né? deixa eu achar, Mas só né? se tiver. Não, eu tenho que achar isso. Para lá. Ainda não qual é a pressão? Era a pressão do prédio lá? Não. Aquela questão? A faixa Qual? de pressão. A faixa de pressão. 10,40. 10,40. Marca. Tá, mas não era conforme a BNT? Não, era conforme a Corsã. Mas a pergunta tava conforme a BNT? Então era, Tá então era escrito aqui 10,50. segundo Que nem a a BNT, É professor. verdade, Tá, a BNT. calma. É de... Eu quero ver os 5 pontos. Não, Eu não, também. Pode vir. Deixa. Eu já vou dizer para vocês que vocês erraram aqui. Eu vou olhar. Não foi essa. Foi sim. Mas Aqui, ó. Eu vou olhar por questão, tá? Por pergunta. Pergunta lá, BNT. Ó, não, tá a BNT. calma, deixa eu falar, caramba. Deixa eu ver como é que é aqui. Segunda Vou desligar. BNT. Apresenta aí. Ó, 32 acertaram a 1, 2 erraram e um não marcou. Teve um artista que conseguiu não marcar. Tá? Vamos para 2. A 2... Vai falando as respostas. Tá, Já que tu vamos lá. mandou as provas. Tá, vamos lá. A 1, a resposta é 50 e 10. Tá? Tá. 32 acertaram e 2 conseguiram errar. Tá? Vamos para Tá. 2. A 2. Sim, posso, porém, poderei ter problemas no futuro. 34. Um deixou em branco. Eu acho que esse que deixou em branco é alguém que me falou que tentou
fazer aí. Todo mundo acertou essa. A Andressa tentou fazer de novo depois. Aí eu acho que é ela que ficou uma questão em Sim, branco. porque eu queria ver a nota, queria ver os acertos depois da É. prova. Eu fiz, não. Vamos lá. A 3, 75. Todos acertaram. Tá. A 4. Todos acertaram. Redes malhadas possuem cálculo mais complexo, porém resultam em uma continuidade melhor do abastecimento. A 5. Esgoto sanitário. 10 acertaram, 21 botaram esgoto doméstico e esgoto público, e 3 esgoto doméstico, esgoto industrial e esgoto público. Tá, essa aí que a gente errou. Esses 3 que botaram esgoto industrial, eu tinha que zerar a prova. Tá? Porque esgoto industrial não. Era... Esses 21 até, esgoto doméstico e público, mas o certo é esgoto sanitário. Vamos para 6. Tá, então tá aí os erros, não é aquela da BNT. Não, é essa aqui. Eu errei. Mas eu E sabia que não podia ser aquela. Todo mundo acertou a última. Desde que bem dimensionado, funciona de acordo com as normas ambientais. Então, assim, ó, existem 10 pessoas que tiraram 30. Tava contando com mais 5 pontos. Ai, me iludiu, ó. Não, choraminga. Yasmin, que aula era aquela? Deixa eu lembrar. É SE2, eu acho. É sistemas de... E Juí 2. É depois daquela palestra que a gente teve com aquele Guria, professor da será que UFC. sim? Eu não botei aquela aula. Mas Eu será não que não é a acredito. 4C? E as 4-SES? É que o último ali que tá de Santa Rosa é o É do o professor da UFC. Exatamente. Deixa eu ver uma coisa aqui. Onde é que fica? Deixa eu ver se eu tenho ela. Porque a de Ijuí tu viu que tem, né? Sim, a de Juí tem, até eu dei uma olhada para estudar para a prova naquela, mas eu só falei por falar, né? Mas se não tiver, a gente pode olhar Tem que aquela, não tem falar problema. sim. Tem que falar sim. Onde é que fica, será? Deixa eu achar. Eu sei que tem uma pasta Zoom. Eu vou ter que procurar. Porque é gigantesca essas gravações. Daí depois que eu faço o upload, eu apago. Senão vai explodir. Falei, você tá gravando ainda? O meu... Terminou meu microfone aqui. A gente escuta? Não, mas eu tava ligando agora. Ela Não, pifou. esse é meu telefone. Tu tá gravando ainda? Tá, né? Você foi. Quer ver? Deixa eu levantar o volume. Terminou minha bateria de vez aqui. É estranho te ver sem o fone. Acostumado. Já fazia parte de ti. É verdade, né? Eu tenho palestra. Falta alguma coisa. Vocês poderiam assistir minha palestra sexta. Eu Deixa eu tenho a achar. apresentação de trabalho. Deixa eu achar. Me deem uma colaboração aí. Vamos ver aqui, ó. Mexendo na câmera, cara. Murilo A tá Fer- dono da câmera. A Fernanda tá numa festa lá, né? Credo. É o Murilo. Não, é tu. Ô, Murilo, tá fazendo? Eu acho que não dá. Tu tá olhando meus colegas? Não tem ninguém? É só a mãe que liga a câmera nessa porra. Não, ninguém. As pessoas têm vergonha. Hoje não vou ligar. Com preguiça. Grupos, Pet, não é? Viu, pessoal? Eu vou ir, tá? Boa noite. Beijos. Não entendo. Até mais. Quem é que me pediu o telefone da Joyce aqui? Eu quero saber Eu. para quê. A Fernanda, Ah, pra ameaçar ela. Eu mandei no WhatsApp pra ti te perguntando. Quem? Eu não sei quem Eu, é. Andressa Berres. Tu, Andressa, que quer xingar ela? Não, eu quero pedir uma coisa. O que tu quer pedir? Depois passa pra Fernanda. Não, só se tu me disser o que é. Eu?
É. Não. Ai, não sei se Eu posso só quero falar. dizer pra ela vazar. Ela é pra dar saneamento no semestre, não? Ai, E essa ai, ai. programação tem Tá, mais professor, tu não tem como pegar saneamento das férias. Faz uma força, por favor. Mas é que é de tarde, por isso Viu? que A não gente pode. tem que fazer a força. Ai, depois eu falo. Agora eu preciso sair, mas eu Mas já ele tenho é um plano, tá? pra... Ele é Beijo. pra Tirar pegar ela pelos folga Eu cabelos. do- mandei por favor. errado o negócio aqui para vocês. Ah, que cagada. Professor, pega a folga do teu serviço para dar aula para nós de férias. É só Sim. 9 dias, que nem disse a Maide. Só 9 dias. Sim, eu falei pra ela, Maide, eu não posso Olha ali, trabalho, ó. tá? Só 9 dias. Gente ganha até certificado. Eu tenho apresentação do trabalho. Senão eu assisti. Não, tem que estar escrito. Isso aí. Então manda pra gente se inscrever. Mandei no grupo. Ah, vou ver então. Ali, ó. O de segunda já foi. Bah, o de hoje também já foi. Nem ganha mais. Não, acho que ganha o meu. Bah, botei uma foto de Hollywood. Deixa eu achar. Ali, ó. Não sei de onde tiraram essa foto. Vai Brinca. mandar no grupo? Olha lá, parece um cara com 5 metros de altura. Manda no grupo. Botei no grupo, cara. Azar. Ó, É que entre Que galã achou? e devagar. Tá bem galã. tá bem, né? Tá bem engenheiro, para, tá? Cara de uma pessoa séria, né? Tá muito cara de ator. Né? Claro. Ator é eu e o Mazzaropi. Ô, mas passaram o Photoshop um pouco, né? É? Pois é, tá meio estranho também. Passaram um pouco de Photoshop. Mas claro. Não tem nem expressão. Às vezes. Eu não sei de onde eles tiraram o cu. Acharam. Boa noite aí, pessoal. Tô vazando também. Cuida bem do Pedro aí. Gurizada, O que eu preciso fazer para aquele sarno? eu vou vazar porque eu tô com medo de chegar muito tarde em casa, que é perigoso aqui. Eu também vou vazar pra dormir. Tá na hora. Boa noite. Tchau, turma. Até mais. Então tá certo. Tchau, pessoal. Tchau, A Roberta de novo dando tchau por ali. É uma deitada. Mas eu antes acho ela que não falou tem comigo. como se inscrever mais, professor. Não tem mais? Acho que não. Putz. Antes a Roberta falou, tu que não viu. A gente vai orar pelo conteúdo, né? Muito interessante. Tá deitado. Yasmin me cobra amanhã de manhã aquele negócio. Tá bom. Show. De manhã até umas 9, assim. Tá esperando lá aquele projeto para ser aprovado, professor. Me manda amanhã até umas 9 que eu vou estar na frente do computador. Depois eu vou ter que viajar. Show. Mas não, que tem Até as pendência. Hã? Tá com pendência da rede de esgoto? Mas não. Ai, ainda não resolveu, Dona. Que vergonha. Que vergonha. Em vez de dar o exemplo, né, Yasmin? É. Eu vou sair que eu tô cansado de tomar mijado. Tchau. Tchau.